Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 13 da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Presbítero Denis, Corpo de Obreiros, Walter Ney, Sidney, gente boa, né? Deus abençoe a ele e a sua família. É meu irmão Fernando, né? Que fazem parte da liderança, a todos os adolescentes e a igreja em geral. 4:13, 1 Tessalonicenses diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Digo isso, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pode sentar, por favor. Eu, durante a semana, irmãos, eu pensei, meditei, li algumas passagens, entre elas, quando Samuel, o profeta, era menino, estava no templo, a questão de Davi, quando cuidava das ovelhas do pai, antes de ser ungido como rei, a questão do próprio Jesus, adolescente, ouvindo os doutores e também ensinando com sabedoria, com uma idade tão jovem. Mas essa palavra falou muito forte ao meu coração, porque é um assunto, irmãos, que tem que ser lembrado diariamente, eu ouso dizer. É um assunto que nós, como cristãos, não podemos esquecer, uma realidade, não importa a idade. A partir do momento que temos a concepção do que é certo e errado, que conseguimos entender e discernir a palavra de Deus, seja adolescente, seja o jovem, seja o homem maduro, seja o idoso, seja quem for, o novo convertido, o mais velho, o crente da igreja, não importa. Nós temos que entender que a maior esperança nossa não está nesta terra. A maior esperança do cristão não está neste mundo e nem neste século. Mas a maior esperança da igreja e de cada crente é a vinda de Jesus. É o dia mais importante e mais glorioso para todo cristão, quando Jesus voltar e romper as nuvens e soar a última trombeta. E nós, os crentes, juntamente com aqueles que um dia partiram em Cristo e estivermos com o ouvido sensível e ouvirmos esse chamado, voaremos rumo à eternidade e para sempre viveremos com o nosso Deus. Um assunto que em alguns lugares até se evita. Alguns crentes até não gostam muito de falar acerca da volta de Jesus, porque muita gente vive tão conformada e tão acomodada nos dias de hoje, que estão transformando a bênção que Deus tem nos dado em maldição. Aquele conforto que Deus tem dado, as coisas boas, financeiramente falando também, que devem ser motivo para a gente fazer mais por Deus, fazer mais pela igreja, pela obra, mas as pessoas estão invertendo, as pessoas estão, em vez de melhorarem e buscarem fazer mais, estão se acomodando. Isso não pode acontecer, irmãos. Tudo aquilo que Deus nos dá, toda a providência e previdência de Deus, é para nos estimular a fazer mais por Deus, a fazer mais pelo reino do Senhor, e fazer isso até que Jesus venha. E eu quero dizer algo para você, que a vinda de Cristo é iminente, ela está para acontecer a qualquer instante. Não tem mais essa, vai demorar, Cristo não vai demorar mais. Há 2000 anos atrás, Paulo, que tinha intimidade com Deus, Paulo que teve experiências incríveis, sobrenaturais com Deus, ele já tinha no sentimento do coração que ele não iria morrer, que ele seria arrebatado vivo. Se passaram 2000 anos, Jesus ainda não arrebatou a igreja. Se há 2000 anos atrás ele tinha esse sentimento, imagine nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo, Jesus está às portas para buscar a sua igreja.
esquecido, né? O que eu estava falando mesmo? Mas, irmãos queridos, eu quero dizer algo para vocês nesta noite. Falar sobre a igreja de Tessalônica neste período que eu tenho para falar. A igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica, era uma cidade importante, uma cidade movimentada. Era uma cidade que ficava numa estrada que ligava a capital do Império Roma até o Oriente. Era uma cidade movimentada, com todo tipo de pessoas das mais diversas nações e países viviam em Tessalônica por causa do comércio, por causa da cultura, por causa do movimento. E a igreja de Tessalônica era uma igreja mais ou menos nova, era uma igreja que não tinha mais do que 3 anos. Paulo havia implantado essa igreja, continuou as suas viagens missionárias. 3 anos depois, Paulo ouve algumas notícias acerca de algumas dúvidas da igreja, dos cristãos daquela igreja, porque, irmãos, uma igreja com 3 anos de existência, crente com 3 anos de caminhada, pode ser considerado um novo convertido, não é verdade? Pode ser considerado uma pessoa recém-feita na fé. Agora entenda uma coisa que eu quero dizer nessa noite. Embora esse povo, essa igreja tão nova, tão tenra na fé, uma igreja que ainda não estava tão solidificada na palavra, não tinha todo aquele conhecimento como muitos de nós temos pelo nosso tempo na caminhada com Cristo. Mas neste período que Paulo escreve essa carta, havia se levantado uma grande perseguição. Romanos e judeus se uniram para dizimar, para acabar, para parar com a igreja de Tessalônica, porque muitas pessoas estavam se convertendo, deixando a idolatria, deixando a prostituição, deixando o pecado, deixando o engano, deixando o erro através do poder da pregação do Evangelho. Então judeus e romanos se unem em prol de um só objetivo: dizimar, exterminar a igreja de Jesus em Tessalônica. Irmãos, e não pense que foi uma perseguiçãozinha qualquer, foi algo terrível. Muitas pessoas, muitos crentes de Tessalônica pagaram com a própria vida por não negarem a sua fé. Os historiadores contam que algumas casas eram invadidas por soldados, invadidas por judeus endemoniados, e onde eles obrigavam as pessoas a negarem a sua fé. Muitas vezes pegavam filho um por um, ou parente um por um, e ameaçavam de morte diante do pai, diante da mãe, dizendo: ou você nega esse Jesus, ou nós vamos matar o seu filho. Irmãos amados, e a maioria dos crentes novos convertidos, novos na fé, não negavam a Jesus. A maioria deles, com os olhos em lágrimas, com o coração sangrando, viam seus filhos serem mortos, degolados, torturados, mortos com violência, mas não negavam a Cristo. E começava pelo filho menor e até o maior, e no final a própria pessoa, o pai, a mãe, o responsável da casa, era ameaçado a negar a sua fé. Com uma espada no pescoço, ele dizia: não, eu não posso negar o meu Salvador.
O que vai ser da minha família que já partiu para a eternidade? Então Paulo escreve essa carta linda para esclarecer acerca do arrebatamento, acerca da vinda de Jesus, acerca do destino dos mortos em Cristo. E ele começa dizendo: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante aqui não é uma coisa que é pejorativa, não é uma palavra de ofensa, não. Ignorância que fala de falta de conhecimento. Paulo disse: irmãos, eu sei que vocês são novos, não sabem de tudo ainda, e estão preocupados com aqueles que já dormem, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo. Deixa eu só falar uma coisa, irmãos. O termo dormir aqui, não fala da alma. Muita gente pensa que o crente morre e vai para o céu dormir. Não, isso aqui é uma figura de linguagem para o sono do corpo, porque quando o crente parte, o corpo fica, mas a alma consciente vai para a glória, desfrutar das promessas de Deus. Não se preocupe com aqueles que já morreram, não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? São os que estão lá fora, os que não têm a Cristo na sua vida. Esses não têm esperança, porque a morte para eles é motivo de pavor, a morte para eles é motivo de luta, a morte para eles é motivo de medo. Mas para mim e para você, a morte é motivo de alegria. É sim, a gente chora pela perda de alguém, mas nós sabemos que o corpo tomba, mas a alma vai para o céu, e nós vamos para a glória eterna. E lá cantorela lava xandai, são os que crê na vida do Senhor. Levante a mão, abra a boca e glorifique a Deus nesta noite. Então para que ficar triste? Para que fazer esse beijo, irmão? Por causa de pequenos problemas, do desemprego, de uma dorzinha nas costas, porque alguém falou de você, para se converter, irmãos. Aqui em Tessalônica, as pessoas que o filho morrer, cortaram o seu pescoço, mas diziam: eu morro, mas não abandono a minha fé. Se você crê nisso, ei, louva a glória a Deus, e peça coragem para suportar essa luta. É uma vergonha para muitos crentes no dia de hoje, crentes feitos de açúcar, irmãos. Olha o que eles passaram, olha a situação e o contexto que eles estavam vivendo. Pessoas recém-convertidas, mas eram mortas, mas não negavam o seu Senhor. E tanta gente virando as costas para Jesus por tão pouca coisa. Mas nessa noite Deus vai falar contigo, vai te levantar, vai abrir os teus olhos, o teu coração, e vai fazer você marchar mais um pouco. Vem crer agora e exalte o nome de Deus. Aí ele afirma: porque se nós cremos que Jesus morreu, porque ele morreu, irmãos, Jesus morreu numa sexta-feira para cumprir a palavra de Deus acerca do sacrifício perfeito, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles milhares de animais mortos, aqueles milhões de sangue derramado, foram só uma figura, só apontavam uma sombra, um tipo, uma tipificação do sacrifício perfeito que foi na cruz do Calvário, porque sem morte não poderia haver sacrifício. Então Jesus morre para cumprir a Escritura. Porém, no domingo de manhã, quando um grupo de mulheres vai até lá, dizendo: vamos passar os produtos no corpo do Senhor, quando chegam lá, uma pedra está removida, elas ficam cabreiras, ficam olhando, e ouve uma voz, alguém em cima da pedra, um homem com uma roupa resplandecente, um anjo de Deus diz: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Quantos adoram a Deus que ressuscitou? Ele não é seu nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Para que ter medo da vida? Para que ficar com medo dessas coisinhas de nada? E ele diz: porque se cremos que Jesus morreu, eu creio, e ressuscitou aqueles também que morreram com Cristo. Ele diz aqui a promessa: Deus tornará a trazer com eles. Paulo estava dizendo: vocês estão preocupados com a família que partiu, não é? Mas não se preocupem, porque um dia todos nós vamos nos encontrar na glória eterna. Irmão, se tem alguém que você perdeu na caminhada, um pai, uma mãe, um filho, não se preocupe, fica firme, que você vai ver
subir, eu não vou morrer, eu serei transformado. Ele diz: nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Ou seja, quem vai primeiro são os que morreram, vão ressuscitar e vão subir, preceder antes. Aí ele fala: porque o mesmo Senhor, irmão, não é outro, não é Elias, poderia ser, seria uma honra, não é Abraão, poderia ser, seria uma honra, não será Paulo, poderia ser, seria uma honra, mas será o próprio Criador, o sustentador de todas as coisas, que vai me receber a mim e você na glória. Você pode adorar a Ele por isso. Que Deus tremendo e maravilhoso, Ele mesmo vai receber você, Ele mesmo vai receber você naquele dia. O mesmo Senhor, irmãos, não é Maomé, não é Buda, não é Allan Kardec, não é nenhum líder religioso, mas é o Deus eterno e verdadeiro, o único que tem poder sobre a vida e a morte. Existe tanto Deus por aí, irmãos, existe tanta divindade, mas não chegam nem aos pés e não se comparam àquele que somente com a sua palavra todas as coisas vieram à existência. Nenhum deles tem o poder de chegar diante de um corpo há 4 dias morto, em decomposição, já em estágio que não dá mais para retroceder, não tem mais o que fazer, os tecidos estão mortos, apodrecidos, e ele diz: Lázaro, sai para fora. E a palavra diz que Lázaro ouve lá do céu, volta, se encontra com o corpo, levanta da tumba e ressuscita, e não vai ser diferente naquele dia. Você está nas mãos do Deus vivo e poderoso. É isso que você tem que entender. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia nos ensina que no Antigo Testamento, no deserto, Deus manda Moisés fazer 2 trombetas de prata. Quando a primeira tocasse, o povo se reunia no acampamento, parava, se reunia, se aglomerava, ficava ali estabelecido. E quando a segunda trombeta tocasse, era para o povo marchar rumo à terra, a terra prometida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: essas 2 trombetas estão para o dia de hoje. A primeira trombeta está aqui soando há muitos dias, há muitos anos, há muitos séculos, desde a morte de Cristo. Essa trombeta está reunindo o povo de Deus, está agregando a igreja do arrebatamento. E quando soar a segunda trombeta do arrebatamento, vai ser como o povo de Israel. Eles iam para a Canaã terrena e nós vamos para a Canaã celestial. Prepare-se para ouvir a trombeta, prepare-se para ouvir o Senhor, prepare para subir na glória. Um minuto para adorar o Senhor, um minutinho para exaltar o Deus vivo, um minutinho para glorificar o Deus Salvador. Deus está voltando, igreja se prepare, povo de Deus se alerte, e os obreiros acordem. A igreja vai ser arrebatada, e quem não ouvir vai ficar, e ainda vai se ficar. Mas eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio na minha subida, eu creio na minha ressurreição se eu morrer antes, porque eu creio na palavra do Senhor. Adore, 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 adore e exalte o nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Enquanto eu falo, Ele cura. Enquanto eu falo, Ele transforma. Enquanto eu falo, Ele trabalha. Enquanto eu falo, Ele abre porta. Enquanto eu falo, Ele salva lá na tua casa. Enquanto eu falo, Ele te abençoa. Enquanto eu falo, Ele te prospera. Enquanto eu falo, Ele te levanta. Enquanto eu falo, Ele te usa. Enquanto eu falo, Ele está operando na sua igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, irmão. Será uma coisa que não vai haver relógio, por mais bonito e moderno que tenha, que conseguirá cronometrar o tempo do arrebatamento. Será num piscar de olhos, numa velocidade de fração de segundos. Os mortos vão ressuscitar, irmãos. Os crentes que morreram vão ouvir a chamada: algo está no céu, no paraíso. Essa alma vai descer numa velocidade incrível, vai se encontrar com seus restos mortais. Esse
Irmão, a primeira visão na glória será do próprio Cristo, será do meu e do teu Redentor. E aqui diz: e vamos nos encontrar, estaremos sempre, 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 sempre. Não é um período de tempo, não é algumas semanas, não é um espaço de férias, mas é para toda a eternidade. Quem crê, exalte, levante a mão e fique de pé comigo, por favor. Sei canto de cala sombra ande candara balava candara balava. Ora sei canto de ande de cala balibra sombra cai chola seba. Ora da bale candare banduni canto de balava chave Oh, que nessa noite nós possamos amadurecer na caminhada. Você que tem reclamado por pouca coisa, você que vem para essa igreja dizendo: hoje eu paro, se Deus não falar comigo. Deus falou contigo, está dizendo: te apruma e deixa de ser bobo por causa dessas coisinhas de nada. Ele está dizendo: eu sofri mais do que qualquer um por ti. Agora por qualquer coisa você quer me deixar, tu queres me abandonar, tu queres me trocar por este mundo. Eu quero dizer para você nesta noite: havia um povo em Tessalônica, muitos deles viram seus filhos serem mortos, torturados, muitos deles arrancavam os olhos vivos, cortavam a língua, abriam no meio, porque os romanos eram terríveis. Quando Roma invadiu Jerusalém no ano 70 e colocou o templo abaixo, sabe uma das coisas que eles faziam? As mulheres judias grávidas, eles pegavam, abriam a sua barriga, tiravam o bebê ainda vivo, com ela viva e ela consciente, batiam com a criança na pedra até morrer a criança, colocavam um gato vivo dentro da barriga, costuravam e cortavam as mãos das pobres mulheres para elas não poderem abrir o ventre e tirar aquele animal, e assim morriam durante horas, sofriam até morrer. E tinha coisas piores, mas eles não negavam o seu Deus, porque eles também serviam a Deus. Em Tessalônica havia uma igreja, pais e os seus irmãos. Filho, quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. Não tem coisa que a gente ame mais nessa vida, não tem coisa mais preciosa do que os nossos filhos. Agora imagine alguém com uma espada dizendo: é Jesus ou a vida do teu filho, e chorando dizendo: não, pode matar, porque eu vou ver ele na glória, mas o meu Senhor é ao lado, o meu Senhor é ao lado. Oh, Espírito de Deus. E Paulo encerra esse trecho dizendo: portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha o que ele diz. Se você vê alguém na luta, diz assim, não diga assim: não, mas isso é mesmo, fica filho, Deus vai abençoar, vai abrir porta, vai te dar isso, né? Diga assim: meu filho, Jesus está voltando. Aleluia. Isso tudo uma hora e um dia vai acabar. Isso tudo vai cair por terra. Isso tudo um dia vai ter fim, irmãos. Essa dor, esse sofrimento. Para você que vai ver esse vídeo também, viu? Um dia isso tudo vai acabar. Um dia isso tudo vai cair por terra, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Está na hora da igreja amadurecer, irmãos. Não digo todos, porque não podemos colocar todos no mesmo patamar, mas eu ouço dizer que a maioria, infelizmente, vive o evangelho superficial, vive o evangelho de só no culto, na rua, depois sai volta para a mesma miséria. O evangelho diz: a igreja, eu creio, mas no outro dia dizendo: ah, meu Deus, que vai ser de mim. Irmãos, a verdadeira fé, ela suporta seja lá o que for. A Bíblia diz que os heróis da fé venceram exércitos, venceram fogo, lutaram e ganharam. Ai, que maravilha! Mas também diz que muitos deles foram perseguidos, escarnecidos, queimados, torturados, mas da mesma maneira adoraram o Senhor. Então
marcam, por exemplo, pessoas que viram a sua família um a um serem mortos de forma terrível e violenta diante de si. E não negaram. É fato, está na Bíblia, e a história em si, os historiadores também contam os detalhes que a Bíblia não revela, que a Bíblia não fala em tudo que não é a necessidade, fala o que é o essencial. Mas está comprovado por muitos historiadores que viram isso, né? E escreveram, deixaram como uma marca do que aconteceu. Casas invadidas, pessoas arrancadas das suas camas, dentro das suas casas, jogadas nas ruas. Os romanos tinham um passatempo preferido deles, era a crucificação, por isso que Jesus foi crucificado. Quando invadiram Jerusalém nos anos 70, sabe o que eles faziam? Eles crucificavam os judeus, um a um, homens, mulheres, crianças. E no acostamento das estradas eles colocavam as cruzes uma do lado da outra. Eram centenas de quilômetros com pessoas morrendo. Se passava por isso, tinha pessoas crucificadas dos dois lados. E se ouvia os gritos de agonia, os gemidos. Isso era a prática comum para eles. Agora imagina o que eles vão fazer quando entravam numa casa, quando viam uma filha de alguém, com certeza abusavam. Com certeza abusavam. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora imagine como o pai, como o familiar vê isso. Imagine o coração. Mas dizer assim, não. Eu sei que o corpo dele, o corpo dela vai tombar, vai voltar para o pó, mas eu sei que a alma vai encontrar comigo naquele grande e glorioso dia. Oh, lai cantore balada sobre a pecada. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode cantar hoje, pode cantar. Não cantar agora, eu quero aqui na frente só pessoas que querem realmente amadurecer na